Bem, esse vídeo aqui é voltado para quem é da área assistencial, tá? Então estou disponibilizando ele aqui no meu IGTV, assim como também vou disponibilizar no meu canal do YouTube, mas o objetivo é simples. É fazer você entender e aprender como te ensinaram a vida inteira a estudar sobre antibiótico terapia. Eu digo isso porque eu tive grande dificuldade de aprender o tema e os desafios foram imensos para mim, mas na verdade eu percebi que eu não tinha um método adequado de aprender o tema. Então o que eu quero propor para você aqui é uma forma diferente de aprender a estudar antibiótico de maneira mais eficaz. Para mim fez muito sentido, espero que faça para você. Eu quero demonstrar aqui em poucas palavras, tá? Na verdade, o grande segredo de estudar os antibióticos é que nós não entendemos ou nós esquecemos de estudar a microbiologia. E, de certa forma, estudar antibióticos sem estudar microbiologia fica muito difícil. Então, minimamente, você precisa lembrar que nós temos as bactérias que são aeróbicas, anaeróbicas e atípicas. As aeróbicas, elas se subdividem nesses subgrupos. Eu tenho os cocos gram-positivos, gram-negativos, bacilos gram-positivos e bacilos gram-negativos. Se você for pegar qualquer livro de microbiologia, a divisão vai ser basicamente essa. Bem, só que a minha formação é de terapia intensiva e eu também tenho especialização em clínica médica. Só que a grande reflexão é quais são os antibióticos que são relevantes para o clínico, ou eventualmente, não falo nem para o intensivista, mas para o clínico saber utilizá-lo de maneira adequada. Porque o intensivista ele tem uma determinadas especialidades, tem especificações maiores, germes diferentes que entram na microbiota de uma terapia intensiva. Mas, minimamente, um médico precisa saber essas bactérias. Primeira bactéria que o médico precisa saber. Número 1, nós temos aqui o Streptococcus. Streptococcus é a primeira bactéria que o médico deve saber. Ele deve saber matar um strepto. Segunda bactéria que ele deve saber matar, um Staphylococcus. Terceira bactéria que ele deve saber matar, um Enterococo. Essas são as três bactérias dos cocos gram-positivos que são de relevância para o médico saber matar. As streptococcías, as estafilococcías, os enterococos e os gram-negativos. O gram-negativo, qual é uma bactéria que é irrelevante? Neisseria, óbvio, a grande causa de meningite não neonatal. Uma das causas, na verdade, de meningite não neonatal. E dos bacilos gram-negativos, podemos subdividir ele em alguns grupos. Primeiro, nós temos as enterobactérias. E aqui entram a Escherichia coli, por exemplo, a Klebsiella, que são enterobactérias. Eu tenho um segundo grupo aqui, que são podemos dizer, os não fermentadores. Aqui nesse grupo aqui está a Pseudomonas. E, por fim, mas não menos importante, o Hemófilos. É o grupo adicional que nós devemos ter e entender como matar, tá? Que é um cocobacilo. Podemos até substituir aqui por cocobacilos. Tá? Temos ainda, além desses, os anaeróbios. E nos anaeróbios eu poderia fazer uma caixinha igualzinha a essa aqui. Só que, sinceramente, não tem relevância fazer isso. Então, anaeróbios, basicamente, eu trato como um grande grupo, que são os anaeróbios. E aí você pode perguntar, poxa, mas ficou aqui o bacilos gram-positivo. Tem algum que é de relevância? Nenhum. Fica tudo em branco aqui. E, por fim, os atípicos. Por que os atípicos são importantes e entram numa classe especial? Simplesmente porque eles não têm parede celular, que é o grande diferencial. É a grande diferença, é a grande distinção que entra para nós sabermos matar ou não. Um exemplo, uma das grandes classes que nós utilizamos de antibióticos são antibióticos que são inibidores de síntese de parede. Se eu tenho uma bactéria atípica que não tem parede celular, como é que o antibiótico vai fazer efeito nessa bactéria? Não vai fazer efeito. Então, esse é o sentido que fica aqui, essa é a reflexão que fica aqui diante desse momento, tá? E aí você pergunta, mas é importante saber atípico? Óbvio. Se eu quero saber fazer um tratamento adequado para uma doença inflamatória pélvica, uma DIP, eu preciso saber matar a TIP. Se eu quero fazer um tratamento para uma pneumonia comunitária, eu preciso saber matar a TIP. Então, essa é a reflexão que fica aqui das bactérias e as suas reflexões. Diante disso, observem que eu tenho aqui 9 bactérias. Basicamente, foi 9 bactérias.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bactérias que eu preciso saber matar, que o clínico precisa saber matar. Essas bactérias são as mais frequentes na prática clínica. Se eu quero tirar um plantão de pronto-socorro, eu preciso saber matar essas 9 bactérias. Não tem outro jeito. Se eu quero minimamente ter segurança de tratamento, eu preciso saber matar essas 9 bactérias. Esse é o grande sentido que nós temos aqui de assistência e de prática assistencial. Então, esse aqui é o ponto de reflexão que nós devemos fazer e de que forma nós devemos fazer isso. Tudo bem? Então, dica número 1 para saber utilizar de maneira racional o antibiótico. Eu preciso conhecer a microbiota. Eu preciso saber que germes eu preciso utilizar e saber matar na minha prática clínica. Tá? Então, esse aqui é o primeiro ponto. Segundo ponto, subdividir os antibióticos minimamente por grupos de ação. Vou inserir aqui 3 planilhas, tá? Só para que nós possamos ter uma reflexão sobre isso. Inserir aqui 3 planilhas e aqui eu vou dividir os antibióticos em grupos. Número 1, os inibidores. Inibidores de síntese de parede, que é um mecanismo importante de atuação dos antibióticos. Os inibidores de síntese proteica e os que atuam com outros mecanismos. Então, inibidores de síntese de parede, inibidores de síntese proteica e os que atuam em outros mecanismos. Então, fica aqui a grande reflexão de como nós devemos atuar e trabalhar com os antibióticos, tudo bem? Até aqui deu para entender? Olha só, primeira coisa, dividir, discutir e avaliar as bactérias. Segundo, vou agora analisar os antibióticos por mecanismo de ação. Inibidores de síntese de parede. Já tenho a primeira dica aqui. Inibidores de síntese de parede, nenhum deles vai servir para matar típico. Simplesmente por quê? Porque eu não tenho parede celular, óbvio. Tá? Então, inibidores de síntese de parede. Quais são os grupos principais? Vou dar um exemplo aqui, mas são 3 grandes grupos que nós temos aqui. O primeiro grupo que nós temos... Opa, quero desfazer essa numeração automática. Eu tenho os beta-lactâmicos. A classe extremamente importante que nós temos aqui. E nós temos outras classes de inibidores de síntese de parede, que também são tão relevantes quanto, como, por exemplo, os glicopeptídeos, que também entram aqui com os inibidores de síntese de parede. Inibidores de síntese proteica. Temos classes importantes também, como os aminoglicosídeos, como os macrolídeos. São classes que entram de relevância aqui como inibidores de síntese de parede. Nós temos grandes grupos aqui, só de beta-lactâmicos, nessa reflexão aqui, nós temos algo em torno de 12 antibióticos que são de relevância clínica. 12 a 14 antibióticos. Inibidores de síntese de parede, nós temos também outros grandes grupos, como eu já disse agora, os macrolídeos, as quinolonas, os aminoglicosídeos, são todos inibidores de síntese proteica. E outros mecanismos de ação que também atuam de outras formas nas bactérias. Então, minimamente, eu consigo fazer uma distribuição aqui dos grupos de antibiótico. Então, conhecendo as minhas bactérias e conhecendo os antibióticos, o que eu preciso agora? De um raciocínio clínico. Isso que precisa agora para eu fazer uma prática adequada de um antibiótico. Vou dar um exemplo aqui, um único exemplo, para você entender o que eu estou falando, tá? Digamos que o primeiro grupo aqui, o grupo 1.1 que eu vou estudar, dentro dos beta-lactâmicos, são as penicilinas naturais. E dentro das penicilinas naturais, eu vou colocar aqui a penicristalina. Penicristalina é um antibiótico. É um antibiótico relevante, que é um dos antibióticos de estudo e que o clínico deve saber. Eu, sinceramente, falo e costumo comentar que um clínico adequado deve saber minimamente 26 antibióticos. Então, a brincadeira é como matar 9 bactérias com 26 antibióticos. Então, aqui, um dos 26 antibióticos é a penicristalina. Se eu tenho a penicristalina aqui, eu preciso entender se você... E agora vem o grande erro que eu digo de como estudar antibiótico. Você entra lá, penicristalina, e quando você entra na penicristalina, você vê todas as bactérias que a penicristalina mata. E tem uma lista de bactérias que ela mata.
Ela vai colocar lá, por exemplo, que penicristalina pega pneumococo. Que penicristalina pega enterococo. Que penicristalina pega Neisseria. E que penicristalina pega anaeróbio. A pergunta é só uma, que eu quero refletir aqui com vocês. Eu uso penicilina cristalina para pneumococo? Eu uso penicilina cristalina para enterococo? Eu uso penicilina cristalina para Neisseria? Eu uso penicilina cristalina para anaeróbio? Essa é uma reflexão que deve ser feita aqui. Se eu uso, porque prática clínica é diferente de espectro de ação. Na verdade, a prática clínica é um dos pontos que eu tenho do espectro de ação. Um dos pontos. Um pilar que eu tenho na prática clínica é o espectro. O outro é a farmacocinética. E o outro são eventos adversos, que são toleráveis ou não. Então, são esses 4 pontos que eu tenho aqui para utilizar e para realizar a minha prática clínica do meu paciente. Tá bom? Então, refletindo nesse ponto, fazendo esse ponto, nós temos aqui o pneumococo. Bem, pergunta que fica é, quais são as streptococcías, perdão, pneumococo não, desculpa. Cometi um equívoco aqui, não é o pneumococo, é o streptococo. Strepto. Quais são as streptococcías que são de relevâncias para o clínico? Então, eu tenho que estudar as minhas principais streptococcías. E quais são? Eu tenho aqui o pneumococo. Eu tenho aqui o Streptopiógenes. Eu tenho o Strepto agalacti. E eu tenho o Streptovíridas. Esses são os principais, as principais bactérias que eu estudo. Essas são as principais bactérias. Então, de acordo com esse estudo das principais bactérias, eu avalio agora se eu utilizo ou não o streptococo nos meus pacientes. Tudo bem? Então, primeiro ponto aqui, primeira pergunta que eu faço, primeira reflexão que eu faço, primeiro ponto de discussão que eu faço. Tá? Eu uso penicristalina para matar pneumococo, eu preciso estudar agora quais são as infecções causadas. Quais são as infecções causadas por pneumococo? Pneumococo causa infecção de viária superior. Pneumococo causa pneumonia adquirida na comunidade. Pneumococo causa meningite não neonatal. Olha só que coisa bacana. Discutir agora 3 focos importantes de infecção por pneumococo. Streptococcus pyogenes. O que é o Streptococcus pyogenes? Ele causa piodermite. Causa o que mais? Além de piodermite, ele causa angina estreptocócica. A Galacti. A Galacti é uma das causas de meningite neonatal. E sepse neonatal também. Vou até colocar aqui. Sepse neonatal. E o Streptococcus víridas, que é uma causa importante de endocardite. Olha só como é que ficou a reflexão agora aqui. Eu acabei de destrinchar quais são as principais infecções. Aqui eu tenho as perguntas que eu preciso fazer para um antibiótico para saber se ele tem uso clínico de uma infecção como essa é, número 1, segura uma doença grave. Uma pneumonia comunitária leva a uma sepse. Uma piodermite pode levar a uma sepse. Uma endocardite pode levar a uma sepse. São doenças graves. Meningite, uma doença grave, pessoal. Então eu preciso de antibióticos porradas e de preferências bactericidas. E sim, a penicilina e as cristalinas são antibióticos bactericidas. Faz sentido eu utilizar. Então esse aqui é o primeiro ponto. Segundo ponto, pode usar no neném? Pode, mas não deve. Talvez a segunda opção. Então aqui entra, olha só, segunda opção. Então entra aqui como segunda opção. Olha aqui a reflexão como fica. Uma segunda opção é o Strepto agalacti. E agora entra o Streptovíridas. Então aqui, segura uma doença grave, sim, pode usar no neném.
segunda opção para usar no neném. E aí a terceira pergunta, penetra na barreira hematocefálica? Sim, penetra e penetra muito bem. Então, observe que o strepto, ele pode sim, a penicilina cristalina, ela é um antibiótico interessantíssimo para que eu utilize em streptococcías. Vamos fazer uma ressalva adicional. Pneumococo, aqui eu coloco um asterístico. Se você for analisar dados da própria Ministério da Saúde, ele aborda que já existe no Brasil alguns pneumococos que estão resistentes à penicilina. Esses streptococos, esses dados, eles vêm de dados de cultura. E se você for analisar bem, quais são os casos que um médico solicita uma cultura? Doença grave. E esses dados vêm de onde? Centro-Sul. Então, se vem do Centro-Sul, a recomendação do Ministério da Saúde é, baseado na análise dessas culturas, 25% dos pneumococos no Brasil têm resistência intermediária à penicilina. E resistência total, 5%. Então, eu tenho aqui um grupo de resistência importante do pneumococo. E no caso de uma sepse, por exemplo, onde eu tenho que iniciar um antibiótico de amplo espectro, a penicilina ficou com seu uso deslocado. É talvez a segunda opção. E deslocado para quê? Qual é o mecanismo de resistência do pneumococo? Aqui entra um dica importante. Mecanismo de resistência é mutação de PBP. É exatamente onde a penicilina atua. Se mutou a minha PBP, o que eu preciso fazer? Mudar de classe. E a opção é ceftriaxone. Então, mapa mental que fica aqui de discussão de streptococcus. Mapa mental que fica aqui para discussão de penicilina. Posso usar, mas como segunda opção para meningite não neonatal e para pneumonia. E como segunda opção para infecção grave neonatal. Então, essas são as dicas dos dois mapas mentais que ficam aqui e já entendemos o porquê. Enterococo, pode se utilizar? Pode. Só que o importante é o sinergismo com gentamicina. Por que sinergismo com gentamicina? Para aumentar a potência. E o que é o sinergismo? Segundo o conceito que sai aqui. O sinergismo é quando eu uso dois antibióticos para pegar a mesma bactéria. E eles têm uma potência de ação aumentada. Então, geralmente não, a regra do sinergismo é um inibidor de síntese de parede com um inibidor de síntese proteica, e a dica sempre é um aminoglicosídeo. Então, eu uso aqui um beta-lactâmico com aminoglicosídeo. A opção que fica de enterococo é a gentamicina. Neisseria. Neisseria segue o mesmo raciocínio do pneumococo. A Neisseria gonorrhoeae não pega, não tem nenhuma ação a penicilina sobre ela. Mas a meningite diz, sim, pega e pega muito bem. Então fica uma boa opção aqui também para a Neisseria, principalmente em casos de meningite. E agora nós vamos para os anaeróbios. Como é que funcionam os anaeróbios aqui? Os anaeróbios funcionam da seguinte forma. Eu tenho aqui, nos anaeróbios, pega e pega muito bem, exceto um. Bacteroides fragilis. Tem relevância eu saber isso? Bacteroides fragilis é somente o principal ou a principal bactéria do cólon. Então, tudo que for perfuração de cólon, tudo que for doença inflamatória de cólon, apendicite, diverticulite, perfuração de cólon por trauma, seja trauma por arma de fogo, trauma fechado, pneumococo, penicilina não é uma opção. Ela é a opção onde eu tenho anaeróbio superior. Exemplo, cavidade oral, por exemplo. Então, aqui fica uma opção e uma grande observação. Pega, mas não pega o principal agente do cólon. Então, fica essa dica aqui, principal. E aí, pessoal, observe que ficou agora um mapa mental, onde eu tenho aqui um antibiótico e sei exatamente onde eu vou utilizar ele. Observe que depois de um estudo direcionado como esse, o que é que você tem? Você tem, ao invés de criar um arsenal com 26 gavetas, você chega num plantão, ninguém chega para trabalhar e fala, hoje eu vou matar
Hoje eu estou aprendi a usar ceftriaxone. Vou usar em quem? Não. Você está diante de uma infecção. Essa infecção tem uma microbiota. E diante dessa microbiota você vai utilizar. Então você pega a gaveta, abre a gaveta do estrépito e vê quais são os antibióticos que tem lá. E nós acabamos de aprender que na gaveta dos estréptos nós temos uma penicilina como uma excelente opção. E com duas observações. Na meningite, aqui na pneumonia adquirida na comunidade, meningite não neonatal, causada por pneumococo. E no H-Lact, que é uma segunda opção neonatal, na sepse neonatal. Então, no enterococo fazer sinergismo, Neisseria não pega a gonorreia, mas pega muito bem aqui a meningítides, e anaeróbios não é uma opção para colo. Então, assim, eu aprendo onde eu vou utilizar a bactéria, o antibiótico, porque eu aprendo o uso clínico, onde eu vou utilizar esse antibiótico. Se isso fez sentido para você, eu espero que faça. Se eu espero ter lhe ajudado, faz um comentário aí e me fala como eu te ajudei. Valeu, galera. Um grande abraço.